Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, já que a gente já viu o que são os logaritmos e as propriedades, a gente vai fazer alguns exercícios que vão falar mais a fundo sobre essas propriedades do logaritmo. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Primeiro, a gente tinha as propriedades para as seguintes operações: para logaritmo de multiplicação, para logaritmo de divisão, para logaritmo de potência, certo? Vamos pegar esse exercício número 1 aqui e vamos aplicar essas propriedades para a gente resolver o que está pedindo. Olha aqui, ó. Fala assim, ó, sabendo que log de 2 é igual a 0,3, log de 3 é igual a 0,5 e log de 5 é igual a 0,7, calcule os seguintes logaritmos. Você pode observar que todos os logaritmos que a gente teve nos dados aí são logaritmos de base 10, que está omitida, né? E na pergunta ali, ó, na ABCD, também são logaritmos de base 10. O que a gente precisa entender? Que em alguns momentos, na maioria dos casos, na verdade, de exercício, quando você for trabalhar com logaritmo, você vai precisar fazer algumas alteraçõezinhas para poder você conseguir aplicar o que você tem para aplicar. Porque, por exemplo, vamos aqui nessa letra A. A gente tem na letra A aí, ó, o log de 27. Como que eu vou saber o log de 27? O valor que eu tenho no exercício é log de 2, log de 3 e log de 5, certo? Então, a gente vai aplicar propriedades para a gente tentar colocar no lugar desse valor do 27 algum dos valores que a gente tem já no enunciado, que é 2, 3 ou 5. Só que eu tenho que transformar esse valor aqui utilizando as operações que eu tenho propriedades, que são multiplicação, divisão e potência. Então, que operação, seja multiplicação, divisão ou potência, que eu vou transformar esse 27 para eu ter um desses números aí, 2, 3 ou 5? Eu sei que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Você concorda comigo? 3 ao cubo vai dar 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, eu transformei o 27 em uma potência, que é uma operação que eu tenho propriedade. Qual que é a operação? Qual que é a propriedade aqui da operação da potência? O logaritmo de potência é a regrinha do peteleco, lembra lá? Você vai dar um peteleco nesse expoente, ele vai sair e vai vir multiplicando. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes o log de 3. Olha que belo. E agora, no enunciado, ele já te falou quanto que vale o log de 3. Ele já te falou que vale 0,5. Então, aqui vai ser 3 vezes 0,5, que vai dar 1,5. E a gente acabou por aqui. Olha que simples. Então, a noção nossa vai ser transformar esses números em operações em que a gente possa fazer substituições dos dados que a gente tem no exercício. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aí ó, o log de 20. Log de 20. Tá, vou transformar esse 20 aqui. Eu posso tanto fatorar o 20, como pegar noções igual a gente fez na letra A. Se eu quiser fatorar o 20, eu vou ter aqui, ó, 20 por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 5, não é isso? Então, eu vou escrever aqui, ó, no lugar de 20, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5. Agora eu vou observar primeiro para poder separar esses dois termos que estão multiplicando. A gente sabe que o logaritmo de uma multiplicação vira soma. Então vai virar ó, log de 2 ao quadrado mais log de 5. Sempre que você tem a multiplicação dentro do logaritmo, cada um dos termos vai para um logaritmo diferente, eles vão somar. Se for uma divisão, vai subtrair. Então, vamos lá. Regrinha do peteleco aqui de novo, ó. Vai ficar 2 vezes o log de 2. E o log de 5 já está aqui, eu posso só substituir. Vale 0,7. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 2 vezes o log de 2 é 0,3, mais o 0,7. Então, a gente vai ter, ó, 0,6 mais 0,7. 0,6 mais 0,6 vai dar 1,2. Então, mais 0,7 vai ficar 1,3. E essa é a nossa resposta final. Vamos fazendo mais aí. Praticar bastante. Já dou uma dica para vocês. Já que você já deu uma entendida, que deu uma visualizada nesses exemplos, pausa esse vídeo e tenta fazer esses exemplos que estão aqui restantes, o C e o D. Se quiser tentar fazer o exemplo 2 também, tenta aí. E depois você continua assistindo para ver se você acertou ou você errou. Então, vamos lá. Letra C, a gente tem log de 7,5, ó.
Esse daqui é muito legal porque você vai ter que trabalhar com a noção de que, como eu falei para vocês, números decimais não vão te ajudar em nada aqui no logaritmo. Então, a ideia é transformar isso daqui numa fração. 7,5, você concorda comigo que é a mesma coisa que 75, ó, 75 sobre 10 vai dar 7,5, não é isso? Vamos melhorar isso daqui? Vamos melhorar essa fração aqui? Simplificar ela, né? Vamos lá. Simplificando essa fração, eu consigo dividir todo mundo por 5, certo? Vou dividir por 5. Aqui vai ficar 75 dividido por 5, vai dar 12, vai dar 60, 13, vai dar 65, 14, 70, vai dar 15. Então, é 15 sobre 2. Olha que interessante! 7,5 é metade de 15 mesmo, lembra disso daí? Então, que fração que eu vou colocar no lugar de 7,5? Vou colocar o 15 sobre 2, que é a fração irredutível aqui, que representa esse valor decimal. Então, vamos lá. Vou colocar no lugar de 7,5 o 15 sobre 2. Por que eu vou colocar o 15 sobre 2? Porque isso aqui representa uma divisão, e divisão a gente tem propriedade. Qual que é a propriedade? A gente pega o log do de cima menos o log do de baixo. Olha para você ver. Tá bom, mas eu ainda não tenho o valor do log de 15 para poder eu colocar aí no meu enunciado. Não está falando log de 15, mas eu sei que 15 é a mesma coisa que o quê? Que 3 vezes 5. 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, a gente vai transformando até a gente colocar os dados que a gente tem no enunciado. Então, aqui, ó, multiplicação vira soma, ó. Log de 3 mais log de 5 menos o log de 2. Agora é só a gente substituir. Log de 3, 0,5. Log de 5, 0,7. E log de 2 é 0,3. Aqui vai dar 1,2 menos 0,3, que vai dar 0,9. Muito legal isso aí, né não? Vamos para a letra D aqui agora, que a gente tem uma fração um pouquinho maior, né? Log de 12 sobre 15. Primeiro, vamos fazer a separação desses dois termos da fração. Então, a gente vai ficar com o log de 12, que é o de cima, menos o log de 15, que é o de baixo. Beleza. Agora, a gente vai ter que transformar o 12 e o 15, né? Eu sei que o 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. E que 4 é 2 ao quadrado. Se você quiser, você vem aqui e fatora o 12. Você vem aqui, ó, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 3. No lugar de 12, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3. E o 15, a gente já sabe do exercício anterior, que é 3 vezes 5, certo? Agora eu quero que você preste muita atenção, porque, ó, você tem um sinal de negativo aqui, certo? E você vai separar esses dois logaritmos em outros dois logaritmos, não é isso? Então, olha o que você vai ter que fazer. Vou separar os de cá primeiro, que vai ficar, ó, já fazendo na parte mais adiantada. O 2 vai vir multiplicando o log de 2, que vai sair no peteleco, mais o log de 3 que está aqui. Beleza. Aí eu vou ter menos. Esse logaritmo aqui vai se transformar em dois logaritmos somando. Só que o sinal de negativo tá para todo mundo que está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um parênteses, porque o sinal de negativo que está aqui, ele vai multiplicar todos esses dois logaritmos que a gente vai separar. Então, preste atenção. Se você tem um sinal de negativo antes aqui do seu logaritmo, que você vai transformar em dois logaritmos diferentes, você abre o parênteses. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos log de 3 mais log de 5. Ou, se você quiser fazer de uma forma mais direta, você já coloca menos log de 3 menos log de 5, já fazendo essa multiplicação do sinal negativo, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. 2 vezes o log de 2, que é 0,3. Mais o log de 3, que é 0,5. Aí eu vou ter menos log de 3, então menos 0,5. E menos mais aqui também vai ficar menos o log de 5, que é 0,7. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 0,5 menos 0,5, elimina os dois. Aqui eu vou ter 0,6 menos 0,7, que vai me dar um valor negativo de 0,1. Entendidos? Atenção quanto ao joguinho de sinal nisso daqui.
for transformar aqui um valor aqui de logaritmo em dois logaritmos diferentes, tem um sinal de negativo antes, abre um parênteses para você não ter dúvida. Ou já coloca o sinal de negativo em todo mundo que está aqui. Mas se for uma divisão também, aqui ia ficar um negativo que ia se transformar em soma, né? Então, faz mais sentido você já colocar o parênteses igual eu coloquei aqui, para você não errar bobeirinha com o sinal. Beleza? Vamos para esse segundo exemplo aí que está falando, ó. Sendo log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,47, qual a solução da expressão abaixo? Se você está com dúvida por que ali em cima o log de 3 era 0,5 e aqui embaixo é 0,47, é só questão de aproximação, beleza? Então vamos lá. Está perguntando qual que é o valor da expressão abaixo. Então vamos entender essa expressão aqui primeiro. Uma coisa que eu já vou dar de dica para vocês. Nos exercícios anteriores, a gente transformava os números, a gente tinha logaritmo de base 10, né? Sempre log de alguma coisa. Então, quando mostra a base é porque é de base 10. E a gente ia lá transformando esses números, certo? Lembre-se, sempre que você estiver falando de logaritmo de base 10, que você quiser transformar números, você sempre pode colocar o 10 na transformação, ok? Se eu tivesse colocado para vocês assim no exercício anterior, ó, 0,2. 0,2 é 2 sobre 10, né? Então, você podia colocar o 10, o log de 10, ali dentro do seu exercício, lembrando que log de 10 vai ser sempre 1. Então, vamos resolver esse exercício aqui agora com isso na mente. Vamos resolver essa expressão. Primeiro, aqui eu tenho log de uma multiplicação. Isso aqui está tudo dentro do logaritmo, certo? Então, log de 2 vezes 10 oitava. É uma multiplicação, vou ter que colocar cada um dos termos da multiplicação no logaritmo. Então, vai ficar, ó, log de 2, se é multiplicação vai vir soma, mais o log de 10 à oitava. Beleza. Aqui, ó, vai vir o maisinho que está aqui, e a gente vai fazer a mesma coisa para a multiplicação de cá. Então, vai ficar, ó, log de 3 mais o log de 10 a menos 5. Agora, a gente vai observar. Tem propriedade para eu aplicar aqui ainda? Tem, de logaritmo de potência. Essas duas aqui de logaritmo de potência. Esses dois aqui, ó, log de 2 e log de 3, a gente já pode até substituir. O log de 2 é 0,3, né? E eu vou vir aqui, ó, log de potência. A regrinha do peteleco vai virar 8 vezes o log de 10. E o log de 10 a gente sabe que é 1. Olha que simples. Mais o log de 3, que é 0,47, mais aqui, ó, o que vai acontecer? Peteleco de novo, menos 5 vezes o log de 10, que é 1. Vamos lá. 0,3 mais 8, mais 0,47, mais com menos, 5 vezes 1, 5, então menos 5. Olha, já vamos resolver isso daqui muito fácil agora, só sobrou os numerozinhos para a gente somar. Expressão numérica aqui com números decimais, simples demais. Então, vou pegar aqui, ó, 8,3, ó, 8,3. Vou pegar aqui, ó, mais 0,47, menos 5. 8,3 mais 0,47 vai dar 8,77, certo? Se você não lembra como que faz sominha de decimais, lembra lá. Você pega os números para somar e sempre alinha as vírgulas, ó. 0,47. Alinha as vírgulas, coloca zero onde não tem e vai somando, beleza? E aqui eu vou ter 8,77 menos 5, certo? E vai me dar um resultado final aqui, ó, de 3,77. E esse é o resultado da nossa expressão. Então, qual foi o método aqui que a gente utilizou? Observou as propriedades que a gente tinha como aplicar desde o começo. Primeira propriedade que a gente aplica é separar aqui os termos da multiplicação ou da divisão em dois logaritmos diferentes. Depois a gente vai fazer logaritmo de potência, se a gente tiver aí. E depois a gente vai fazer as substituições da forma que o exercício nos propôs aí com os dados que ele nos deu, ok? Agora vamos para uma parte muito importante também, é quando a gente fala de equação com logaritmo. São muito simples. É só você lembrar que ou da definição, né, que o expoente, a base vai ter que ser elevada ao expoente para dar o logaritmando, e também da seguinte regrinha. Se eu colocar para vocês assim, ó, que log de A é igual ao log de B, então, obrigatoriamente, A tem que ser igual a B. Então, lembre-se disso, isso vai ser muito importante para você resolver aí equações aí com logaritmo, tá? Vamos para essa primeira aí, para essa primeira equaçãozinha. A gente tem, ó, log. Isso aqui parece muito com o que a gente já fez no exercício do livro, né?
log de x na base 2 é igual a 3. Qual que é a lógica? Só fazer aqui ó, a definição do logaritmo. 2 elevado a 3 tem que dar x. Então, 2 à terceira dá 8. Meu x vai valer 8. Simples demais. A outra ali, ó, log de 81 na base x vai ser igual a 2. Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado tem que dar 81. Então, que número ao quadrado que vai dar 81? 9. Meu x vai ser igual a 9. Tranquilo. Agora, vamos para os próximos aí. Eu tenho que log de 2x menos 5 vai ser igual a 0. O que você tem que lembrar? Não tem a base aqui? A base é 10. Vamos fazer a definição do logaritmo, ó. 10 elevado a 0 vai dar 2x menos 5. Então, eu vou colocar assim, ó. 2x menos 5 vai ser igual a 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, vou ter, ó, 2x menos 5 vai ser igual a 1. Meu 2x vai ser igual a 1 mais o 5. X vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Mais simples que isso aqui, impossível. Agora, essa última que vai ser muito legal, ó. Log de x mais o log de 2 vai ser igual ao log de 18. Lembra das propriedadezinhas que a gente estava falando anteriormente? Se você consegue transformar isso daqui, ó, log de A vezes B em log de A mais o log de B, você também consegue pegar uma soma de logaritmos e transformar de volta para o que está aqui. Por que eu tenho que transformar de volta para o que está aqui? Para eu chegar no igualdade desse jeito aqui, ó, em que eu tenha um logaritmo de um lado e um logaritmo do outro, para eu poder igualar os nossos logaritmandos. Então, o que a gente tem que entender? Soma de logaritmos se refere à multiplicação. Então, isso daqui é a mesma coisa que o log de x vezes 2, certo? Se você aplicar aquela propriedadezinha de logaritmo da multiplicação, você vai chegar nessa mesma expressão que está aqui em cima. Então, eu vou ter que log de x vezes 2, ou seja, 2x, já vou colocar aqui, ó, log de 2x, vai ser igual ao log de 18. Agora, simples. Log desse é igual ao log desse, significa, então, ó, que 2x tem que ser igual a 18. Os logaritmandos têm que ser iguais. Então, meu x vai ser igual a 18 dividido por 2, que vai ser igual a 9. Muito, muito, muito simples. Então, sempre que você tiver uma equação com logaritmo, você tenta aplicar a definição, que é dessa forma, ou quando você tiver uma igualdade entre logaritmos igual a gente tem aqui, coloque nessa forma aqui, ó, de log de um igual ao log do outro, para você conseguir igualar os seus logaritmandos. Agora, atendendo a pedidos, na verdade, eu já tinha planejado passar isso aqui para vocês, uma questão do ano passado do Enem que fala de logaritmo. Você não tem noção do tanto que essa questão aqui é simples. E a maioria das pessoas erra. Vamos lá. Fala assim um monte de coisa de uma planta. Vamos entender o que está falando ali, ó. Em solo ácido, já comecei do segundo período para a gente não precisar ficar lendo coisa à toa. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Vou anotar esse dado aqui, ó. Para pH menor que 7, o negócio vai ser azul. A flor vai ser azul. Para o pH maior que 7, a flor vai ser rosa. Beleza, vamos continuar. Considere que a hidrângea cor-de-rosa mais valorizada, que eu estou falando da rosa, né? Comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, a mais valorizada tem um pH inferior a 8. Agora, presta atenção. O negócio aqui, ó, vai ser inferior a 8, beleza. Mas para ser rosa, tem que ser maior que 7. Então, logicamente, essa planta, essa flor aqui mais valorizada, está num solo com pH entre 8 e 7. Entendeu isso aí, né? Ok. Sabe-se que o pH, vou anotar a formulazinha, ó, o pH é igual a menos log de 10, log de x, perdão, ele é na base 10, ok? Em que x é a concentração de íon hidrogênio, então é a concentração de H+.
Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Olha o que você tem que entender. A gente tem que ter um pH, não pode ser igual a 7, não pode ser menor que 7, né? Tem que ser maior que 7. E também não pode ser maior que 8, tem que ser menor que 8 aqui, ok? Então, eu vou escrever aqui que esse pH, ó, esse pH menos log de x na base 10 tem que ser igual, vou colocar igual não, vou colocar aqui, ó, tem que ser maior que 7, por exemplo. Tem que ser maior que 7. E esse log também tem que ser menor que 8. Vou colocar ali. Vou fazer ele depois, vou fazer essa parte aqui primeiro. Então, ó, o que eu vou ter, ó? Primeiro, eu vou pegar essa inequação, o meu log está negativo, certo? Vou pegar essa inequação e vou multiplicar por menos 1 para isso daqui não ficar negativo mais, o logaritmo não ficar negativo. Então, vou ter aqui, ó, log de x na base 10. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, esse sinalzinho aqui troca de rumo, ó. Vai ser, ó, menor do que menos 7. E agora, é só aplicar a definição de logaritmo. Então, 10 elevado a menos 7, certo? Tem que ser aqui, ó, menor que x, ó. Então, vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 7, beleza? Tem que ser, ó, menor que x, beleza? Perdão aqui, ó. O 10 elevado a menos 7 tem que ser maior que x. Olha para você ver, o 10 elevado a menos 7, esse pedaço aqui vai ser maior que o x, beleza? Então, 10 elevado a menos 7 tem que ser maior que x. Então, o x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7. Olha para você ver suas opções. Tem algumas aí que você já tem como excluir. Mas vamos lá na nossa segunda definição, ó. Eu tenho que menos log de x na base 10 tem que ser, ó, menor, ó, o pH tem que ser menor que 8, beleza? Então, seguindo a mesma lógica aqui, ó, eu vou ter que o log de x na base 10 vai ser maior do que menos 8. Então, fazendo a minha definição, ó, meu 10 elevado a menos 8, ó, vai ser menor do que o x. Então, o x tem que ser um valor entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. É o que está falando na alternativa E. Valores maiores que 10 a menos 8, né? O x tem que ser maior que 10 a menos 8. E o x tem que ser menor do que 10 a menos 7. É isso aí. É só definição, aplicação da definição de logaritmo, essa questão do Enem, ok? Então, só para você lembrar um pouquinho aí, as propriedades, né? A forma de aplicação das propriedades e como você utiliza isso em resolução de exercícios. Uma coisa que a gente vai ver só no próximo bimestre é a gente utilizar o logaritmo para resolver equações exponenciais, o que vai ser muito importante, muito importante. A maior parte das questões no PAS e no Enem, quando a gente vai falar de logaritmo, é utilizando o logaritmo para resolver equação exponencial. E a gente vai ver isso na primeira semana do último bimestre, ok? Então a gente se vê na live de correção. Tchau, tchau, pessoal!